Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Nós temos ido ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, há quase 10 anos. O programa começou em 5 de fevereiro e em 5 de fevereiro de 2022 estaremos comemorando 10 anos de programa, sem perder um dia sequer. E sempre ouvimos os detentores do poder, aqueles que exercem no poder público, privado, na imprensa, sindical, acadêmico, cultural e no exercício profissional. Hoje eu vou ouvir um dos grandes advogados de São Paulo, um dos mais brilhantes defensores da advocacia tradicional, analisando um pouco dos problemas que temos na advocacia em geral, na realidade atual, no momento em que estamos enfrentando problemas nacionais de toda a natureza, que é o doutor Alfredo Scaff, meu querido amigo, companheiro de muitas lutas no campo acadêmico, profissional, de tal maneira que sinto muito alegre de trazê-lo para o meu programa. Meu caro Alfredo Scaff, grande alegria de tê-lo aqui comigo. Eu gostaria, porque nós temos muitas vezes discutido os problemas da advocacia hoje, aquela advocacia tradicional de como eu comecei de 1954 a 58, que era das bancas de advogados, as empresas, as grandes empresas de advocacia provavelmente não existiam, com um código de ética muito mais rígido, captação de clientela não era possível, etc. Hoje nós estamos vendo uma advocacia diferenciada, uma influência muito grande da advocacia mundial, dos grandes conglomerados advocatícios organizados nos Estados Unidos, na Europa, e, enfim, os problemas que o advogado, aquele que está cursando uma faculdade de Direito, aquele que vai exercer a advocacia, certamente vai ter que conhecer para poder enfrentar. Eu queria ouvir um pouco a sua visão, já que temos debatido muito esse problema entre nós, como é que você vê e quais são os rumos de forma de tentar equacionar esse problema? Muito obrigado, doutor Ives, pela participação aqui no seu programa. Na verdade, o senhor é a minha referência como profissional do direito, como advogado. Na minha opinião, o senhor me inspirou a estudar direito quando nós estivemos juntos em Campinas, em 89. Então, eu sempre lembro disso quando estamos juntos. O senhor é o professor dos professores, é o meu professor, é o jurista mais respeitado desse país, e assim sempre será, porque o senhor ama o país, em primeiro lugar. O senhor ama a lei, a Constituição, e o senhor é um defensor da advocacia que me inspirou muito nessa luta que a gente está, nessa missão que a gente está agora. Realmente, doutor Ives, nós precisamos de uma reviravolta na advocacia. A advocacia, eu sempre digo que o mundo mudou, nós estamos no século XXI altamente tecnológico, rápido, cheio de informação, cheio de rapidez, não existe mais distância. A advocacia também mudou, mas os detentores da instituição não conseguem enxergar essa mudança. E isso me faz muito preocupado no sentido de que não pode a advocacia mudar para aqueles que têm condições de mudar e têm estrutura para mudar. A advocacia tem que mudar para todos. Nós precisamos saber que essa mudança de paradigma precisa de transformação para todos os colegas, principalmente para os colegas que estão entrando no mercado de trabalho e têm um certo temor de advogar. Olha só, a sua liberdade no início da sua carreira, a sua coragem no início da sua carreira, desperta uma inspiração para hoje, mas não é a nossa realidade de hoje. E é isso que eu acho que é uma das grandes preocupações que nós devemos ter com relação a todos os advogados, a igualdade de tratamento, uma qualificação que atinja a todos, para que todos possam ser mais respeitados pelos poderes, ser, obviamente, um instrumento real da cidadania. Nós estamos presentes em todos os órgãos públicos e privados, mas a dignidade e a valorização dos honorários da nossa profissão tem descido ladeira abaixo nos últimos 10, 15 anos. Por isso que nós chegamos num momento muito delicado. E esse momento delicado precisa de liderança. Uma liderança independente, uma liderança que une,
uma liderança que admite seus erros, que valoriza a diversidade, que tenha princípios, que seja amigo, uma OAB realmente de portas abertas, uma advocacia que sinta na OAB a casa verdadeira do advogado. Eu conversei com um colega de outro ramo do direito e ele me despertou uma frase que me deixou muito atento a algumas coisas. Ele disse assim para mim: Scaff, está faltando o pertencionismo. O advogado já não se pertence mais à OAB, ele está triste, ele está distante. E para quem isso interessa? E é exatamente isso, doutor Ives, só para terminar a resposta, que a gente precisa resgatar. Nós precisamos resgatar perante os poderes, perante a sociedade civil, a dignidade e a valorização de uma profissão altamente importante e que na Constituição a palavra indispensável não foi colocada à toa, porque nós somos instrumento de um cidadão indispensáveis à administração de uma justiça social. Eu acho que isso precisa ser levado a sério, muito sério, e a gente precisa resgatar a OAB, eventualmente a advocacia, à normalidade. Você sabe, a minha grande preocupação hoje, eu sou advogado e professor universitário, aliás, eu tenho a impressão que na minha época, o advogado, à medida que ia crescendo, ele ia necessariamente para a vida acadêmica. Sou advogado desde 1958, há 63 anos, e há 57 anos professor universitário. Quer dizer, de rigor, eu sentia a importância no estudo acadêmico. Eu tenho a sensação, Scaff, que essa preocupação também acadêmica é importante para o advogado. Porque, antigamente, havia uma distinção muito grande entre advogado e jurista. Nós tínhamos um direito voltado para o país, internamente. Praticamente, direito internacional público ou privado, eram duas cadeiras, eram mais uma espécie de tertulias acadêmicas, porque ninguém estava pensando seriamente em exercer. Hoje nós estamos com a integração do país no consenso mundial. A globalização da economia exige uma adaptação à realidade de todos os países, a técnicas diferentes de exercício da advocacia em cada país. Eu tenho a impressão que essa mudança ela tem que ter um perfil acadêmico também, porque a academia que dá uma abrangência maior. E o que nós estamos vendo é que temos que ter das autoridades, dos governos, das inúmeras faculdades de direito que existem. O Brasil é um país que os Estados Unidos tem menos de 300 faculdades de direito, nós temos 1.500, 1.700. Portugal tinha, quando eu fui nomeado catedrático da Universidade do Minho, eles nomeiam um catedrático por honorabilidade, uma vez por ano, sempre fora de Portugal. Eu fui o primeiro da área de direito, o primeiro fora do continente europeu. Essa preocupação da universalização. Como você vê essa interação entre o jurista, o advogado, a universidade e a universalização da advocacia? É espetacular, é muito pertinente esse questionamento, professor. Eu vejo que nós precisamos de união. É exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma qualidade do ensino jurídico, com um mínimo de plausibilidade. O número de faculdades de direito está deixando a desejar na qualidade do ensino. Nós não temos uma fiscalização da OAB junto ao MEC com relação a isso. Eu acho isso muito delicado. Porque imagine, doutor Ives, nós temos concurso para a magistratura com 110 vagas, concurso para a Polícia Civil com 150 vagas, concurso para o Ministério Público para 130 vagas. E nós estamos despejando, somente em São Paulo, 10 mil inscrições por ano desde 1992. Onde está o mercado de trabalho para 430 mil inscritos? Isso não vai existir. Então, para consertar esse problema, nós precisamos dessa interação. Juristas, universidades presentes na advocacia, poder judiciário com diálogo incessante. É isso que a gente precisa. Se a gente não se unir,
nós, operadores do direito, e ficarmos pensando que é cada um para si, nós não vamos consertar essa ordem jurídica. Hoje, a advocacia está sendo atingida por essa diminuição de ganho. Eu estou muito preocupado, professor, com os ganhos dos advogados. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa estarrecedora, que 50% dos colegas no Brasil não ganham R$3.000 por mês. Então, obviamente, que ser motorista de Uber, ser um empresário, ir para uma iniciativa privada é muito mais vantajoso. Eu quero que todos possam ter oportunidades de se sentirem advogados, de fazerem parte realmente de um meio jurídico e não somente para pagar uma anuidade numa instituição e não ter nada em troca. Eu acho que a grande culpa de tudo isso é a não receptividade que hoje a OAB dá aos colegas. A OAB precisa ser para todos, ela precisa ser perto da universidade, ela precisa trazer os juristas para discutir a advocacia, ela precisa trazer a sociedade civil para discutir os problemas da cidade, do estado, do país. A OAB é muito forte, doutor Ives. A OAB é um caça supersônico, com uma asa entupida de querosene. Precisa de um piloto que tenha habilidade para trazer o Ives Gandra para dentro da OAB, para trazer todas as instituições da micro e pequena empresa, da indústria, do comércio, da sociedade civil, das demais categorias profissionais e sentar na mesma mesa. É esse o papel que eu vejo na advocacia, porque, doutor Ives, sem uma sociedade civil forte, nós não teremos uma advocacia forte. Sem uma sociedade civil forte, não teremos universidades fortes. Eu acho que a gente precisa copiar um pouquinho o modelo americano de simplicidade. Nos Estados Unidos, a advocacia é movida na mediação, né? A universidade é a grande provedora de conhecimento. Eu acho que o caminho é por aí. Eu agradeço, Alfredo. Nós vamos agora aos comerciais e voltamos para o segundo bloco.